Segunda questão de matemática, FUVEST 2023, segunda fase. Considere A, B, C pertencente ao conjunto dos números reais e a função de R em R dada por esta equação do segundo grau. Determine os valores de A, B e C para que f de 1 dê 1, f de 0, 0 e f de menos 1 igual a 1. Sistemas de três incógnitas, né? São 3 pontos, eu tenho 3 valores a serem descobertos. Questão tranquila, é só substituir os dados e efetuar os cálculos. Então aqui você tem no item A as funções f de 1 valendo 1, f de 0, 0 e f de menos 1 valendo 1. Substituindo os dados, se o 1 é o x, fica A mais B mais C, né? Lembrando que eu estou trocando aqui o x por 1, ax² mais bx igual a 0. E aí no caso, igual a 0, uma pinóia, né? Porque isso aqui é f de x, desculpe. Né? Igual a 0 é quando eu quero descobrir as raízes. Eu não quero descobrir as raízes. Eu quero estudar essa função f de x. Então essa função f de x vai ter como resposta 1, quando o x vale 1. Quando o x for 0, sobra somente o c, que também vai ser igual a 0, já que a resposta é 0. Quando o x é menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 no b, menos b, mais o c é igual a 1. E aí nós temos essas duas equações que sobraram, porque C nós já sabemos, vale 0. A mais B mais C vale 1, C vale 0, então A mais B vale 1. A menos B mais C vale 1, então A menos B vale 1. Somando as duas equações membro a membro, 2A é igual a 2, o A vale 1, B vale 0, portanto, substituindo aqui, dá para notar isso. E finalizando então a função quadrática que está sendo analisada é esta, f de x é x². Bem tranquilo, né? Só para aquecer essa questão. Letra B. Para A valendo menos 1 e B valendo 4, determine o valor de C de modo que a área do triângulo ABV, que está aí desenhado, da figura, seja igual a 32 unidades de área, onde V é o vértice da parábola representada por F. Então nós temos uma equação do segundo grau, de boca para baixo, por conta do A ser negativo, e temos que descobrir esta área, que temos a sua resposta. E aí o C vai entrar no meio dessa conta. Então, como devemos proceder? Primeiramente, nós temos esta área, né, que é que eu defini como sendo x do B menos x do vértice. O que é isso? X do B menos x do vértice? É o x do B, que está aqui, menos o x do A, que é esse x do vértice. Essa diferença de pontos dá a base do triângulo. E a altura é o y do vértice, que se refere a essa alturinha aqui. Com isso, dividido por 2, isso dá 32. E aí nós temos que, de alguma forma, determinar esses valores, né? Então, primeiramente, jogando os dados do A e do B, menos 1 e 4, deixando o C como incógnita, nós sabemos que o f de xb dá 0, já que xb é uma das raízes, e aí nós temos essa igualdade, xb² mais 4 menos xb² mais 4xb mais c igual a 0. Paralelamente, eu posso também pensar no x do vértice, que é menos b sobre a. E aí nós temos menos b sobre a vale 2. Esse é o x do vértice, é o x daquele ponto A. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Que aí, jogando o valor do delta, inclui o c no meio, faz as continhas, você vai chegar que o y do vértice é 4 mais c. Ok? No caso dessa equação que nós fizemos análise, nós podemos resolvê-la em função de xb, que é um ponto que me interessa, a raiz daquela equação. Perceba que no meio dessa resolução, o c está incluído. E aí nós chegamos a essa resolução, mais ou menos raiz de 4 mais c. Né? Como nós sabemos que xb é positivo, nós temos que assumir que a resposta que me interessa é o valor positivo. 2 mais raiz de 4 mais c. Com esse xb, nós trocamos aqui por esta raiz que foi dada. O x do vértice foi encontrado aqui, valendo 2. E o y do vértice foi encontrado, 4 mais c. Tudo isso dividido por 2. Altas matemáticas, passo 2 multiplicando. Aqui eu fiz uma substituição de variável para ficar mais fácil
a matemática. Por quê? Porque 4 mais c e raiz de 4 mais c seriam as incógnitas, o que deixa muito trabalhoso aqui a conta. Veja que 2 e menos 2 eu cortei, sobrou a raiz de um troço vezes o troço. Que tal chamarmos a raiz de troço de alfa? Portanto, o cara ao quadrado é alfa ao quadrado. Assim você cai em alfa ao quadrado vezes alfa, dá alfa ao cubo, que dá 2c elevado a sexta, ou 64, que tem raiz cúbica, alfa é 2 ao quadrado, portanto o alfa 2 ao quadrado é 4, ou alfa ao quadrado é 2 à quarta, que é 16. Se o alfa ao quadrado é 16, voltemos aqui a esta substituição de variável que eu havia proposto, para que você possa chegar ao valor do C finalmente valendo 12. Professor, nunca faria isso na prova, dá para resolver diferente? Dá, você poderia desenvolver aqui essa coisa de 4 mais C tudo junto, dentro de um expoente. Não há problema nenhum, é que aqui eu consegui fazer de um jeito mais rapidinho. Tudo bem? Mas veja, era necessário encarar um delta com letra no meio e caminhar na boa, sem medo de estar errado, né? Usando as definições não tem por que estar errado. No meio do caminho pode ser que você fique inseguro, porque parece meio difícil, meio impossível, mas as questões de segunda fase normalmente são chatinhas nesse nível. Então aqui está corriqueiro, gente. Isso aqui é o arroz com feijão da segunda fase da FUVEST. Aí vem a letra C. Considere que uma função g aí, de R em R, é a função dada por g de t cosseno de t. Se A vale 3 e C vale menos 8, daquela equação do segundo grau lá, genérica, determine para quais valores de B a equação f de g de t igual a zero possui ao menos uma solução real. Bom, não é uma resposta intuitiva assim rápida, do tipo, li o texto, já sei o que fazer. Não. Você precisa jogar a função g de t dentro da f, que é uma função composta, isso, usando os parâmetros a e c conforme foram dados, e tentar achar um valor de b que coincida com essa restrição, que possui ao menos uma solução real. Como é que você desenvolveria isso? Bom, primeiro função composta, f de g de t. F de g de t é zero. Então eu jogaria g de t dentro da f. G de t é cosseno de t. Então vai ficar 3 no A, 3 no A. Cosseno de t ao quadrado, que é o x, mais o b vezes x, que é o próprio cosseno de t, menos 8, que é o c. Tudo isso igual a zero. Então essa seria a nossa função. Aqui a gente só copiou as equações para deixar mais claro o que foi feito. Então eu joguei 3 menos 8b e enfiei cosseno de t no lugar do x. Isso é uma equação do segundo grau, né, que apresenta suas raízes. Agora, existe uma condição de existência do cosseno, que é o que eu faço aqui embaixo. A função cosseno, gente, ela tem máximos e mínimos, que pode ser 1 e menos 1. A própria equação aqui analisada, ela vai apresentar certas raízes ou certas respostas, né? Então, por exemplo, quando o cosseno vale menos 1, o que vai dar aqui em cima? Se o cosseno for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, 3, sobrou 3. 3 menos b e menos 8. Menos 8 com 3 dá menos 5. Menos 5, menos b. Veja que menos 5 menos b está aqui, né? E este valor é a resposta de quando o seu x vale menos 1. Essa indicação de que o valor deu positivo só é possível por conta da análise do x do vértice, ou do y do vértice, né? No caso aqui, não seria nem isso. Mas veja que quando o x vale 1, quando você tem um x valendo 1, e eu estou substituindo os valores de máximos e mínimos nessa história, né, que está justamente aqui, ó, sendo o cosseno de t menos 1, você joga lá, vai chegar nesse valor. Se o cosseno de t for 1, os valores vão dar estes. Como é uma equação do segundo grau, dá para notar que houve uma troca
né, de sinal aqui das coisas. E nós podemos passar por uma solução dessa equação no meio do caminho. É isso que torna difícil essa equação. O gráfico dessa equação f de g de t, ela tem como eixo x o cosseno de t. E o cosseno de t dá mais ou menos 1. No meio do caminho, quando você joga esses valores de menos 1 e mais 1, as respostas podem trocar de sinal. E essa troca de sinal evidencia uma solução. Ou seja, achei uma das raízes. Agora, se eu pensar que esses dois valores estão em outro lugar, se a resposta de x valendo 1, ou na verdade t, né, valendo 1, cosseno de t valendo 1, eu tenho a resposta aqui em cima. E quando vale menos 1, vai ficar aqui embaixo. Percebeu? Não existe uma garantia de que isso aqui é negativo ou isso aqui é positivo, porque eu não sei os valores de b. Então eu preciso supor estas duas condições. Ou quando o cosseno de t vale menos 1, a resposta dá positiva e automaticamente o outro vai dar negativo. Ou quando o x vale 1, a resposta vai dar positiva e a menos 1 no cosseno de t vai dar negativo. No meio dessa história, a equação do segundo grau passa por uma solução. Essa análise gráfica, extremamente difícil e complicada, é a condição necessária e suficiente para que você possa estabelecer essa desigualdade, que era o principal. Para que apareça apenas uma única solução, que é essa uma solução que aqui eu grifo com a setinha, é necessário que o produto dessas duas respostas dê negativo, para que elas possam ser de sinal contrário. Afinal, se elas forem de sinal contrário, eu tenho a garantia de que passo por uma solução. Esse era o ponto mais difícil dessa análise gráfica. E a partir daqui você tem essa desigualdade, que fazendo a distributiva, você cai que b tem que ser maior do que 5 ou menor do que menos 5, que são as respostas de uma inequação, do segundo grau. Então essa seria a resposta. B tem que ser maior que 5 ou menor do que menos 5, maior ou igual. Agora, o coração dessa resolução está aqui, gente. É necessário respeitar a condição de que tem apenas uma solução. Para ter uma única solução, eu preciso necessariamente que o meu gráfico do segundo grau passe pelo eixo x. Agora, para passar pelo eixo x, eu preciso que as respostas máximas e mínimas do nosso cosseno cruzem, né, alternem de sinal, cruzando assim o eixo x. Veja que eu precisei da análise do máximos e mínimos do cosseno para chegar nessa possível resolução e essa possibilidade de análise. Sem esse desenho gráfico não dava para resolver. Uma questão extremamente difícil, letra C. Eu estudei a letra C. Eu, pessoalmente, não consegui resolvê-la. Eu fiz a letra A e eu fiz a letra B. A letra C, eu não estou com o hábito matemático visional suficiente para conseguir resolver uma dessas. Pode ser que alguns que estejam vendo esse vídeo tenham percebido esses detalhes, né, e poderiam explicar de uma forma um pouco mais simplificada. Mas, basicamente, voltando à pergunta, determine para os valores de B a equação f de g de t igual a zero, quando ela possui ao menos uma solução real. Possuir ao menos uma solução real é garantir que essa equação do segundo grau, muito estranha, tenha uma solução. Para isso, eu preciso que o gráfico passe pelo eixo x, que no caso é cosseno de t, e para passar por esse eixo, eu preciso impor os limites do meu domínio, que vai de 1 a menos 1. O domínio da função é essa daqui, é os limites do meu cosseno. Como nós não trabalhamos normalmente com equações envolvendo cosseno no eixo x, fica difícil lembrar desses conceitos de domínio restritivo, porque o domínio normalmente é o conjunto de números reais, que pode ser tudo. Aqui não, aqui o meu domínio é restritivo, pode ser no máximo de menos 1 a 1. Então o ideal é sempre você colocar em prática esse conceito de domínio que restringe as respostas da minha solução, e assim eu posso analisar as possibilidades e criar as desigualdades
que são puramente interpretativas matemáticas. Questão 2, difícil. Vamos para 3, que é outro BOzaço.